do livro Pão Nosso, capítulo 146, Seguir a Verdade, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. 146. Seguir a Verdade. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo aos Efésios 4:15. Porque a verdade participa igualmente da condição relativa, inúmeros pensadores enveredam pelo negativismo absoluto, convertendo o materialismo em zona de extrema perturbação intelectual. Como interpretar a verdade se ela parece tão esquiva aos métodos de apreciação comum? Alardeando superioridade, o cientista oficioso assevera que o real não vai além das formas organizadas, à maneira do fanático, que só admite revelação divina no círculo dos dogmas que abraça. Paulo, no entanto, oferece indicação proveitosa aos que desejam penetrar o domínio do mais alto conhecimento. É necessário seguir a verdade em caridade, sem o propósito de encarcerá-la na gaiola da definição limitada. Convertamos em amor os ensinamentos nobres recebidos. Verdade somada com caridade apresenta o progresso espiritual por resultante do esforço. Sem que atendamos a semelhante imperativo, seremos surpreendidos por vigorosos obstáculos no caminho da sublimação. Necessitamos crescer em tudo o que a experiência nos ofereça de útil e belo para a eternidade com o Cristo. Mas não conseguiremos a realização sem transformarmos diariamente a pequena parcela de verdade possuída por nós em amor aos semelhantes. A compreensão pede realidade, tanto quanto a realidade pede compreensão. Sejamos, pois, verdadeiros, mas sejamos bons. Emmanuel Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós diante de mais uma lição de grande teor de ensinamento. Emmanuel colocou o título de Seguir a Verdade. E utilizou a passagem quando Paulo escreveu aos Efésios, estando anotada no capítulo 4, versículo 15. Então, Paulo escreveu dizendo aos seus companheiros de fé, antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, nessa pequena frase, Paulo faz uma afirmação. Não é uma colocação simples. Então, antes, ou seja, antes de qualquer coisa, temos que seguir a verdade em caridade.
Mas Emmanuel começa a nos disserrar mais informações ainda a respeito desta lição, dizendo que porque a verdade participa igualmente da condição relativa. Olha, interessante, não é? A verdade participa igualmente da condição relativa. O que ele quer dizer? Que é relativo à questão da verdade. Porque cada um tem a sua verdade. Cada um tem uma parcela de conhecimento. Cada um tem a sua forma de interpretar as coisas. Por isto que dá muito conflito entre as pessoas. Porque uma pessoa tem uma visão de uma determinada coisa e o outro, ao lado dele, tem outra visão. E o orgulho leva a pessoa a acreditar que o outro tem que pensar igualmente como ela. Se não pensar, está em oposição a ela, isto é contra ela. Este é o grande problema da humanidade. É achar que o outro está contra. E, na verdade, não está contra. Ele tem uma outra visão. E que não está errada. Nenhuma está errada. Mas vamos continuando. Então, ele continua dizendo, inúmeros pensadores enveredam pelo negativismo absoluto. Então, muitos pensadores passam pelo negativismo como forma de viver. Então, tudo é negativo. Convertendo o materialismo em zona de extrema perturbação intelectual. Então, desta forma, esses pensadores falam sempre negativamente em tudo, nada tem jeito, tudo está piorando, e o que redunda numa perturbação intelectual. Continua dizendo como interpretar a verdade. Se ela parece tão esquiva aos métodos de apreciação comum, o que Emmanuel coloca, ele faz uma pergunta: como nós devemos interpretar a verdade? Ou seja, qual é a verdade sobre determinado assunto? A minha ou a sua? Ou a do outro? Quem está com a verdade? Se ela parece tão esquiva aos métodos de apreciação comum. Isto é, qual é o método que nós vamos empregar para dizer qual é a verdade? Se é a minha, se é a sua ou se é a do outro. Os métodos são comuns a nós, eles são deficitários, na verdade. Emmanuel utilizou a palavra esquiva, que está fora, não é? Está fugindo a esses métodos comuns. Nesta outra parte, ele coloca, alardeando superioridade, o cientista oficioso assevera que o real não vai além das formas organizadas. Realmente, para o cientista, tudo para ele tem que ver e tem que estudar de forma científica. Essa é a verdade dele. A verdade dele é essa. A maneira do fanático que só admite revelação divina no ciclo dos dogmas que abraça. Então, ele coloca aqui dois extremos, porque o fanático é todo aquele que ele coloca aqui, que somente vai ocorrer dentro dos dogmas que abraça. Então, se você é espírita e acredita que o espiritismo está com a verdade, que a revelação divina está somente conosco, então você está sendo um fanático.
É isso que ele coloca. Essa revelação divina, ela não está somente dentro do Espiritismo, é óbvio. É óbvio que não. Lembro aqui de uma pequena história sobre a verdade. Diz que a verdade, Deus a construiu como um espelho grande, enorme, um grande vidro que cobriu toda a terra. E ele então quebrou esse espelho, esse vidro, e ele veio, caiu em milhões, bilhões de pedacinhos. E que ao nascer cada um de nós pegamos um pedacinho deste vidro. De tal forma que daquele espelho, daquele enorme vidro que cobriu a terra, nós temos esse pedacinho da verdade. É uma história que simboliza muito aqui o que Emmanuel nos fala, nos assevera. Porque ele faz uma comparação entre o cientista e o religioso fanático. Porque todos os dois são fanáticos. O cientista porque só acredita vendo. Ele só acredita aquilo que é palpável. E o religioso só acredita naquilo que está dentro da sua doutrina. Então, fora da sua doutrina, é tudo falta de verdades. Emmanuel continua dizendo, Paulo, no entanto, oferece indicação proveitosa aos que desejam penetrar o domínio do mais alto conhecimento. Então, Emmanuel afirma que esta colocação de Paulo é um oferecimento para que nós possamos adquirir um mais alto conhecimento sobre a verdade. Continua dizendo, é necessário seguir a verdade em caridade, sem o propósito de encarcerá-la na gaiola da definição limitada. O que ele quer dizer com isso? Então vejam bem, suponhamos que nós espíritas vamos falar sobre determinado assunto. Então nós temos uma visão espírita. E aí nós explicamos aquela verdade dentro de um quadrado. Ou seja, dentro de uma lógica que a doutrina espírita nos ensina. É a gaiola que Emmanuel se refere. Então, se nós encarceramos essa verdade aqui e achamos que qualquer coisa que vier diferente disto não é verdade, nós estamos sendo os fanáticos. Então é necessário seguir a verdade em caridade, ou seja, com amor, sem o propósito de encarcerá-lo. Porque se nós acharmos que nós estamos com a verdade e o outro não, nós não estamos tendo caridade. Perceberam? Uma coisa está relativamente em consonância com a outra. Se eu seguir a verdade dentro da caridade, é o correto. Continua dizendo, convertamos em amor os ensinamentos nobres recebidos. Olha, essa é uma afirmação muito interessante, porque Emmanuel diz que para que nós possamos converter em amor os ensinamentos nobres recebidos. Então, tudo aquilo que nós aprendermos, se nós passarmos a transformá-lo em atos de amor, é o que precisa ser ocorrido. E não em atos
de soberba, onde achamos que sabemos muito, ou que nossa verdade é a melhor. Continua dizendo, verdade somada com caridade apresenta o progresso espiritual por resultante do esforço. Então, quando você pega a sua verdade e você soma a ela a caridade, você dá uma roupagem a ela com caridade, é um progresso espiritual que aparece como resultante. Continua dizendo, sem que atendamos a semelhante imperativo, seremos surpreendidos por vigorosos obstáculos no caminho da sublimação. Então, se nós não atentamos para isso, e não atendermos a semelhante imperativo, a isto que foi colocado, ou seja, a verdade com caridade, a verdade com amor, nós seremos surpreendidos por vigorosos obstáculos no caminho da sublimação. Olha que interessante. Porque aí nós vamos enveredar no intelectualismo. Achar que todos têm que seguir a nossa visão da verdade. A ferro e fogo. Esta é a colocação, a ferro e fogo. Aquele que não seguir os preceitos do Espiritismo está fadado ao inferno, está fora. Não é isto. Então, nós teremos obstáculos no caminho da sublimação, ou seja, da nossa elevação espiritual. Necessitamos crescer, diz ele, em tudo o que a experiência nos ofereça de útil e belo para a eternidade. Então nós precisamos dessa necessidade de crescer em tudo o que essa nossa experiência possa nos oferecer de útil e belo para a nossa eternidade. Com o Cristo. Mas não conseguiremos a realização sem transformarmos diariamente a pequena parcela de verdade possuída por nós em amor aos semelhantes. Então, somente estaremos fazendo o que deve ser feito se nós pegarmos essa pequena verdade que conseguimos diariamente, se nós aplicarmos diariamente essa verdade em amor aos nossos semelhantes. Na conclusão, ele diz, a compreensão pede realidade, tanto quanto a realidade pede compreensão. Sejamos, pois, verdadeiros, mas sejamos bons. Então, ele coloca que a compreensão pede realidade. Você compreender uma determinada lição, uma determinada verdade, a realidade está pedindo pela compreensão. Uma coisa está ligada com a outra. Não está isolada. E por isso que ele afirma que nós temos que ser verdadeiros, mas que temos que ser bons ao mesmo tempo. Ou seja, nossa verdade não pode ferir o outro. Porque há pessoas que comumente falam de outras pessoas pelos deslizes possíveis que a outra tenha cometido, dizendo, fulana é assim, eu sei que é assim, 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 porque isto é verdade. Então, quando nós nos reportamos à verdade, nós lembramos também de uma frase que diz que a verdade não fere. A verdade não fere, ela não pode ferir, porque quando você fala alguma coisa para uma pessoa, a primeira coisa que você tem que pensar
se é verdade. Agora, para você afirmar que é uma verdade, dentro dos valores humanos de Sai Baba, você tem que primeiro perguntar para você mesmo. É a história das 3 peneiras. Isto não vai fazer mal para ninguém? Quando você pergunta assim, possivelmente você deixa de falar muitas coisas. Porque se você vai falar essa verdade, essa pretensa verdade que você tem a respeito de uma pessoa, muitas vezes você vai falar mal. Então, o primeiro quesito, não vai fazer mal para ninguém? Vai fazer se você falar coisas negativas. Segundo, isso vai fazer bem para mim? Então você tem que perguntar se vai fazer bem para você. Você falar mal de uma pessoa vai fazer bem para você? Então você percebe que também você já tira mais um percentual de coisas que você vai dizer. Então, se não é bom para o outro, se não é bom para você, aí você, na terceira peneira, você já começa a refletir se aquilo é mesmo verdade. Porque a verdade é o que cada um acredita que seja. A maioria de nós, desculpe, está equivocada. A maioria de nós. Porque damos muito valor no que acreditamos ser verdade, sem respeitar a visão do outro, que também é uma verdade. Espero que a lição tenha sido muito boa para você, porque com certeza foi para mim. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.